A gente estava num dia comum lá em casa, quando a Giovana me questionou uma dor abdominal do lado esquerdo. E eu sempre fui um pouco preocupada com dores. E aí eu peguei e fiquei preocupada, liguei pro pediatra dela e falei que ela estava com dor, mas eu aparentemente, assim, de início eu achei que fosse uma apendicite. Aí ele falou assim, olha, dá algum remédio para ela pra dor e me traga ela amanhã. No outro dia eu levei, ele examinou ela e falou assim, aparentemente não é nada grave, mas vamos fazer exames de imagem pra gente ter certeza que não é nada grave. Falei, tudo bem, vamos. E aí eu levei ela no outro dia para fazer o exame de imagem e lá me veio a bomba, né? Ela tava com tumor no rim. E eu já fiquei doida. Falei, doutor, o que eu faço agora? Não sei o que eu faço. Eu falei assim, olha, eu já vou providenciar. Foi quando ele me indicou um anjo, que era a nossa doutora Renata, né? E ele já agendou para mim no outro dia. Ele falou assim, ela tá te esperando 6 horas da manhã. Nunca vou esquecer. Foi quando eu me dei de encontro com ela e ela me atendeu, já olhou os exames e já me deu o diagnóstico. Olha, a Giovana está com o tumor de Wilms. No caso da Giovana, foi um tumor renal, tumor de Wilms. Era um tumor grande, não metastático. Geralmente o tumor de Wilms a gente tem que fazer isso mesmo, há uns poucos tumores que a gente não faz biópsia para descobrir qual que é. O diagnóstico dele é pela imagem, pela clínica. E a gente faz esses 4 ciclos de quimioterapia para poder secar um pouquinho o tumor, diminuir e poder fazer uma cirurgia com segurança. Porque se faz a cirurgia antes da quimioterapia, tem muito risco de rompimento de cápsula e aí o tumor se espalhar pela cavidade abdominal. A Giovana foi uma paciente maravilhosa. A gente teve, além de intercorrências clínicas do tratamento de quimioterapia, baixa imunidade, vai ser transfusão de sangue, a gente teve problema de distribuição nacional de medicamento, né? A gente teve que mudar o protocolo da Giovana por falta de distribuição do remédio. Então, além da doença, das intercorrências, a gente já teve que lidar com isso. Mas a família sempre apoiando, sempre correndo atrás, para no final dar tudo certo. Giovana, o que me chamou a atenção aqui da conversa dela, ela falando, né, não gostava do tratamento, é pesado, a injeção, sangue, né, internação em hospital, perde festa, você para de participar, né, de programas de família, muitas coisas com aglomeração, mas ela falou da queda do cabelo. Né? Então, a queda do cabelo é transitória, ela ficou carequinha agora desse cabelo aqui, desse tamanho, me chama atenção, porque muitos pacientes a gente fica preocupado com o cabelo, né? O cabelo vai cair, aí você olha depois de um tempo pra ela, isso não foi importante, depois de 6 anos. Era mais pra gente. Era mais pra gente. E o pai dela perguntava todo dia, doutor, o cabelo vai cair? Ela falava assim, vai. Mas pra Giovana, realmente, isso não foi importante, ela não tinha vergonha da careca. A ponto de ser dama de honra careca. Ela foi dama de honra careca. E anos depois vem aqui fazer um relato, nem lembrou, né? Assim, verdade. Foi significante para ela isso. Então é interessante como cada um enxerga a doença de um jeito, cada um enxerga o tratamento de outro, né, Giovana? Quando eu comecei com as dores, eu falava com a minha mãe que estava com dor, isso aqui, ela estava em médio. E no dia que a gente foi fazer a operação, a gente estava lá, não estava entendendo nada, pra mim era só um exame qualquer. E quando eu vi, olhei pro lado, eu fiquei muito chorando. E eu tava entendendo. Eu perguntava pra ela, que não é nada, que tá tudo certo. Aí quando eu comecei a ir pro hospital, estava internada, não gostava, queria ficar em casa, comer com a minha irmãzinha, achava isso muito ruim. Mas a gente, todo mundo junto lá em casa, a família uniu, minha sogra, minha mãe, meu esposo junto o tempo inteiro. A Valentina recém-nascida vinha junto também, tinha um dia que meu esposo ficava lá embaixo com ela e eu subia com a Giovana para fazer quimioterapia. As enfermeiras, a gente fazia rodízio aqui, sabe? Mas assim, foi difícil, mas a gente junto.
A Giovana internava às vezes, mas tudo no final dando certo, sabe? E foram, se não me engano, 1 ano e 1 mês, porque tem intercorrência, tem caso que acontece de ter febre, atrapalha, né? A internação. A Giovana, se não me engano, ela teve um fato de H1N1 que ela pegou, e ela teve um herpes zoster também, que ela ficou 15 dias internada. E as intercorrências foram atrapalhando, mas foi 1 ano e 1 mês de tratamento, de quimioterapia. E no final, graças a Deus, a cura veio. Foram 5 anos de acompanhamento. E graças a Deus, hoje, 6 anos após a descoberta, a cura está aí. Então, a gente está trazendo a história da Giovana por causa do dia 15 de fevereiro, que é o Dia Internacional do Câncer Infantil. Essa data existe para que cada vez mais a gente tenha casos igual da Giovana, que são casos de cura. O câncer infantil é uma doença que ninguém gostaria que existisse, para a gente é muito difícil trabalhar com isso, mas a chance de cura é alta, desde que o diagnóstico seja precoce e a criança consiga um tratamento no centro de referência. Então a importância dessa data é essa, para que mais casos como o nosso, né, Giovana, aconteçam, e depois de 6 anos a gente vê aquela criança se transformar nessa moça maravilhosa. Então, né, hoje em dia a chance de cura dos tumores pediátricos, quando diagnosticados precocemente e com tratamento em centros especializados, chega a 80%. E aí o importante para o diagnóstico precoce é mães atentas, igual, né, Ana Paula, e uma dor, procurou o pediatra, a pessoa indicada a ser procurada é o pediatra mesmo. No caso da Giovana foi uma dor abdominal, o tumor foi um achado dessa dor, né? Já era um tumor dela, não era metastático, mas já era um tumor avançado, grande. E não é só o tumor de Wilms que é o tumor da Giovana que existe, existem vários outros, cada um com uma clínica diferente. Então, sempre que os pais notarem uma febre prolongada, aparecimento de caroço no corpo, manchas roxas pelo corpo, dores estranhas abdominais, nas articulações, tem que procurar o pediatra, porque ele é o médico preparado para fazer o diagnóstico. E depois, caso feche, vai ser encaminhado para um especialista, no caso do oncologista ou neurologista pediatra.